Hoje a gente vai falar sobre um dos últimos lançamentos da Apple TV, The Lost Bus, ou traduzido para o português, O Ônibus Perdido. Se você gosta de filmes com muita ação e intensos momentos dramáticos, essa é a pedida ideal para o seu final de semana. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Day, aqui a gente fala sobre cinema. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, porque tem conteúdo novo toda semana. O pano de fundo desse filme é bem simples e direto, sem muitos rodeios, então você já sabe o que esperar dele. Nesse filme, um condutor de ônibus escolar arrisca sua vida para salvar uma professora e seus alunos do primário de um incêndio florestal. O motorista é interpretado pelo Matthew McConaughey. Eu acho que é assim, McConaughey. Enfim, ele é o Kevin no filme. E a professora é interpretada pela América Ferreira, e no filme o nome dela é Mary. O filme começa com mais um dia pacato na cidade de Paradise, Califórnia, nos Estados Unidos. E aparentemente é uma cidade que está acostumada a vivenciar focos de incêndios florestais. Então nada novo sob o mesmo sol, e ali naquele dia todo mundo está seguindo mais um dia de rotina. Nesse dia em específico está ocorrendo um incêndio florestal e a equipe de bombeiros está tentando conter o incêndio, porém as coisas saem do controle. Então, eles decidem que é melhor emitir um alerta pedindo que toda a população evacue aquela área que foi atingida. Então, o nosso protagonista, o Kevin, que inclusive vive uma vida bem feliz, pelo que o filme mostra, ele decide ajudar a evacuar uma escola que está localizada na área que está acontecendo lá o incêndio. E esse é o ponto que chegamos no desenvolvimento dessa história, porque o objetivo ali é sair daquela área que está afetada. Porém, como em toda narrativa, se cria ali várias circunstâncias para que dificulte a saída daquelas pessoas daquele lugar. Então acontecem muitas coisas, estradas congestionadas, nesses momentos de caos parece que a sociedade se revela, então surgem saqueadores no meio da estrada, o fogo se alastrando mais, estradas muito perigosas de se atravessar e por aí vai. E abrindo um parênteses aqui, isso faz parte de toda a narrativa de um filme. O ponto-chave do personagem é resolver justamente aquela problemática que foi criada. Porque se não fosse assim, nós teríamos um filme com início e fim e nada de emoção. Em alguns momentos ali dentro do ônibus, a Mary e o Kevin começam a criar uma conexão, mas no sentido de amizade mesmo, até porque pela situação que eles estão ali, provavelmente eles não sairiam dali. E é aqui que acontece uma conexão entre os dramas familiares que eles vivem, mais o desastre ambiental, mais confortar as crianças daquele ônibus em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Em alguns momentos desse filme, a gente pode experimentar esses momentos de desespero, que são os ápices do filme. Eles encurralados no cruzamento, mais o fogo, mais os saqueadores, depois outro engarrafamento, depois a busca por água e aqueles tanques aparentemente de gases explodindo, depois a estrada Rowe, que é uma estrada de dificílimo acesso e extremamente perigosa, e o cara bem ali passando com o ônibus quase na beira do precipício. E quando eles estão nessa estrada Rowe, é o momento de maior ápice do filme, porque ali eles precisam tomar uma decisão drástica. É basicamente a tacada final para eles. E aí eu separei algumas curiosidades, algumas coisinhas pra gente falar sobre esse filme. Primeiro, os efeitos sonoros, que eu acho que de longe foi o que mais me chamou a atenção. Primeiro, os sons de incêndio. O filme utilizou sons como o crepitar do vento transportando o fogo e estalidos para criar uma atmosfera imersiva. Os ruídos de pânico e perigo. Alarmes, respiração ofegante, ruídos metálicos aumentam a densidade sensorial e a sensação de perigo. A trilha sonora foi criada pelo James Newton, o que também contribui bastante para esses efeitos sonoros, e tem algumas músicas que se destacam. A combinação desses sons e da montagem sonora tem como objetivo
dar essa sensação, passar essa sensação de claustrofobia, a pouca visibilidade, as altas temperaturas e a sensação de perigo em meio aos gases nocivos. Eu acredito que aqui eles utilizaram o famoso som realista diegético, mais especificamente para acrescentar suspense às cenas e penetrar no inconsciente. Em segundo lugar, os efeitos visuais desse filme. Eles utilizaram CGI e efeitos especiais, o que, na minha opinião, deu um resultado bem realista, principalmente por causa da neblina e do fogo se espalhando ali. Outro ponto nos efeitos visuais são as simulações de incêndios. E aqui as cenas de fogo e fumaça foram um foco principal. E por último, aqui nos efeitos visuais, as técnicas de filmagem, que simulam a gravação de eventos reais. Isso ajuda a aumentar a densidade sensorial e a imersão do público. E confesso pra vocês que aqui eu quase fui pega porque eu achei que eles tivessem misturado cenas do filme com cenas de incêndios reais. Ficou realmente muito bem feito. Em terceiro lugar, a câmera de mão. Grande parte desse filme foi filmado com uma câmera de mão. O plano com câmera de mão é basicamente quando eles tiram a câmera do tripé e a câmera é manuseada pelo operador de câmera. Isso cria uma imagem instável e geralmente ele é intercalado com planos calmos ou planos imóveis. Então você pode notar que em muitos momentos, quando vem essas cenas, né, com a câmera de mão, logo em seguida vem uma cena imóvel. E eu confesso pra vocês que pra mim foi tão intenso essa questão das cenas com a câmera na mão que me deu um pouco de tontura e náusea. E em último lugar, mas não importante, as cores, que eu acho que é a parte mais óbvia desse filme, né? Cores muito, mas muito quentes, que representam, obviamente, aquele calor insuportável, absurdo e sufocante. E o suor, que também representa a exaustão e o calor intenso que eles estão sofrendo naquele momento. Bom, gente, eu acho que coisas técnicas que eu tinha pra comentar era isso, e agora eu quero falar um pouquinho pra vocês da minha opinião sobre o filme. Eu gostei ou não gostei? Eu gostei muito desse filme. Quer dizer, eu gostei médio, tá? Não é o meu tipo favorito de filme. Nossa, incrível, uau, amo. Não é, mas eu achei que o filme ele é muito bom para a proposta dele. E a interação do Matthew com a América ficou perfeita. Eles atuaram muito bem e eles realmente têm uma conexão contracenando. Eu acho que o Matthew ele tem uma presença, uma personalidade única nos filmes que ele faz. Claro que não tem como desconectar totalmente a pessoa do personagem, mas eu acredito que ele deu uma vida muito singular para esse personagem. Os ápices de tensão desse filme são muito bons, gente. Eu achei muito bem construído, inclusive. Agora, sobre o final do filme, gente, olha, achei meio tristinho, viu? Porque a gente tava num pico aqui de tensão, de repente, uma queda drástica. Sabe quando você tá naquele momento do filme que tá todo mundo apreensivo, meu Deus, e agora? E todo mundo tá chorando, e aquela cena super dramática, e ninguém sabe o que vai acontecer, e as pessoas estão totalmente desesperadas, e blá blá blá, aquela coisa toda. Aí de repente tá todo mundo sorrindo, feliz. Você fica assim, gente, ficou ruim, sabe? Parecia que eles estavam com pressa de terminar o filme. E aí essa parte pra mim deixou bastante a desejar, porque eu fiquei assim, ué. Eu ouvi algumas pessoas falando que acharam esse filme muito previsível. Mas assim, gente, o que as pessoas estão esperando de um filme que fala sobre um desastre ambiental? Tipo assim, que tipo de malabarismo dá pra fazer num filme desse? Eu achei que a narrativa foi bem simples, concisa e o ideal. Sem muito frufru, sabe? Esse filme foi baseado em fatos reais, o que eu fiquei bem chocada, porque que eles não falaram isso no início do filme, eles deixaram pra falar no final. O Kevin e a Mary realmente existem na vida real, e esse filme também tem um livro. Na verdade, o filme foi baseado no livro, que eu acredito que o livro foi escrito por causa da tragédia. E aí, o que você achava que tivesse acontecido por causa da natureza, sabe, assim, um incêndio florestal, enfim, natural. Foi uma empresa que causou isso na época. 13.500 casas foram destruídas e 85 pessoas não sobreviveram. E acho que essas eram as minhas considerações sobre esse filme.
Se vocês quiserem acrescentar algo, deixem aqui nos comentários, não esqueçam do like e a gente se vê no próximo roteiro.